Olá, eu sou Paulo Fernandes, criador do canal Ler e Criar Asas, gerencio também o perfil do Instagram Ler e Criar Asas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui. E já peço a você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, acione o sininho para receber os vídeos que eu posto aqui toda semana, para receber as notificações do podcast Diálogos Quixotescos e acompanhar aí o trabalho de mediação de leitura e sugestão de livros para a criançada, para o papai, para a mamãe, para o titio e para a titia. E hoje eu trago para vocês um livro que é um livro belíssimo. Um texto e ilustração do Alexandre Rampazzo, da Boitatá, que é Pinóquio, e o livro das pequenas verdades. Então, vamos lá. E depois eu volto para a gente conversar um pouquinho. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que talvez se ele fosse Gepeto, seria bondoso, amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o grilo falante. Então, seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio fosse o grilo falante, não seria somente um boneco de madeira. E se fosse um mestre de marionetes, teria nas mãos histórias e destinos de personagens controladas por cordas. Se Pinóquio fosse um mestre de marionetes, não seria mais somente um boneco de madeira. Quem sabe, se ele fosse o Senhor Raposo, seria esperto, atento, astuto. Se Pinóquio fosse o Senhor Raposo, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o Senhor Gato, um gatuno de malandrices, manhas e artimanhas. Se Pinóquio fosse o Senhor Gato, não seria mais somente um boneco de madeira. E ser um burrinho? Talvez não fosse tão má ideia. Não ter que pensar muito, só comer, dormir e comer e dormir. Se Pinóquio fosse um burrinho, não seria mais somente um boneco de madeira. Um tubarão gigante. Ser forte, temido e amedrontador. Ser o dono, o maioral dos 7 mares. Sim, sim! Se Pinóquio fosse um tubarão gigante, não seria mais somente um boneco de madeira. Olhou para o espelho e desejou ser a própria fada azul. E tudo bem que fosse, pois assim ele mesmo realizaria todos os seus desejos de ser outro. Se Pinóquio fosse a fada azul, não seria mais somente um boneco de madeira. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era uma vez uma árvore que sonhou ser um menino. Esse menino corria pelos campos, nadava na corrente do rio, sentia no rosto o sopro do vento e o raiar do sol. Ele encontrou uma árvore e se balançou em seus galhos, comeu de seus frutos e descansou à sua sombra. E a árvore, onde o menino repousava, não sabia se ela mesma era um menino que havia sonhado que era uma árvore, ou se era uma árvore que sonhou ser um menino.
Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era como em uma história, em um livro que guarda pequenas verdades. O que foi, o que é e o que poderá ser. Tornar-se real. Pinóquio, o livro das pequenas verdades, texto e ilustração de Alexandre Rampazzo, da Boitatá. Bom, este é um livro que nos faz pensar em quem nós somos, em quem nós queremos ser, nas diversas possibilidades que temos enquanto sujeitos. E faz pensar também na construção da identidade da criança, que durante suas fases vai passando por várias descobertas. E aí, eu pergunto a você, papai, mamãe, se você tem acompanhado essas descobertas dos seus filhos, das suas filhas, se você tem permitido que o seu filho e a sua filha sejam outros, que eles imaginem, criem diversas possibilidades e construam a sua própria identidade. E a partir daí se tornem quem eles querem ser. Com a possibilidade também de se tornar outros depois, mesmo enquanto adulto, porque nós somos uma multiplicidade, nós somos uma diversidade, nós temos a possibilidade de sermos outros o tempo inteiro. E isso não é um problema. Então, este livro delicado, sensível, com um texto tão gostoso, de uma forma tão encantadora, o Alexandre Rampazzo nos propõe pensar quem somos, quem queremos ser, quem podemos ser. E aí, você tem se olhado no espelho? Você tem olhado para dentro de você mesmo? Você tem acompanhado a sua criança, o seu filho, a sua filha no desenvolvimento? Pois então, eu deixo aqui a sugestão desse livro para vocês, do Alexandre Rampazzo, texto e ilustração, da Boitatá, Pinóquio, o livro das pequenas verdades. E vou deixar aqui na descrição onde vocês podem adquirir o livro, tá bom? Então fica aí a minha dica, espero vocês aqui na próxima semana com mais uma dica de leitura. Desejo a todos um excelente final de semana, um ótimo sábado, ótimo domingo, ótimo início de semana e até o nosso próximo encontro com mais uma dica literária. Um abraço afetuoso e até a próxima semana. Tchau, tchau.